Você já assistiu uma palestra e anos depois ainda lembrava de uma frase, de uma história ou até da sensação que aquele palestrante te causou? Agora pensa comigo, por que algumas apresentações são facilmente esquecidas pelas pessoas, enquanto outras ficam marcadas na nossa memória? As apresentações mais memoráveis que eu já vi, elas seguem uma lógica. E o TED provavelmente é uma das maiores vitrines do mundo quando o assunto é transformar uma ideia em uma palestra memorável. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 técnicas que palestrantes do TED usam para criar apresentações que ninguém esquece. E como você pode aplicar isso na sua próxima palestra. Porque uma apresentação inesquecível é aquela que a pessoa sai desconstruída sobre um assunto e com novos pontos de vista. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, sou atriz, jornalista, apresentadora de televisão e atualmente mentora de oratória estratégica para experts e palestrantes. Se você está buscando se desenvolver, se está com uma palestra aí chegando, se inscreve aqui no canal, maratona os vídeos desse canal que, olha, um vídeo melhor que o outro. Agora, se você é mais ali da rede vizinha, do Instagram, quer acompanhar nos stories mais de perto, segue lá também. Antes de entrar nas 7 técnicas, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Anota aí. Uma boa apresentação, ela não nasce no palco. Ela nasce, sabe aonde? No bastidor. E no meu método Performance na Comunicação, a gente trabalha muito essa ideia de que comunicação de alta performance envolve estratégia, preparação, presença, autoridade e percepção de valor. Ou seja, não basta subir no palco e deixar fluir. Grandes comunicadores, eles ensaiam, eles organizam as suas ideias, sabem exatamente qual transformação querem gerar em quem está assistindo. Pega papel e caneta agora, porque essa primeira técnica é uma das mais importantes. Primeiro, comece com uma ideia que quebre o padrão. Primeira técnica é justamente essa. Uma ideia que pode até gerar um certo incômodo no teu público. Porque as palestras memoráveis, elas raramente começam assim. Oi, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Isabela, sou especialista em oratória e hoje eu vim falar sobre comunicação e performance aqui para vocês. Beleza? Vamos lá? Isso é fraco, isso é previsível, isso não prende atenção, não gera nenhuma expectativa. Uma apresentação forte, ela começa com uma tensão, uma cena que faz a pessoa pensar, nossa, isso é verdade. Por exemplo, em vez de começar dizendo, hoje eu vou falar sobre comunicação, você pode começar assim. Você pode ter o melhor conteúdo da sala, mas se você não souber comunicar, alguém menos despreparado que você pode subir no palco que era seu. Percebe a diferença? Como a primeira frase informa e essa segunda, ela acorda as pessoas. Ela já chega quebrando o padrão, metendo o pé na porta. E esse é o papel da abertura, tirar as pessoas da zona de conforto. No método MPC, a abertura da palestra precisa ser magnética e é justamente esse o momento em que você vai capturar a atenção e criar conexão imediata com as pessoas. Vamos lá para a técnica 2. Essa técnica, ela é muito bem desenvolvida, inclusive em um livro que está aqui no meu cenário, eu vou pegar agora para vocês. Aliás, existem 2 livros TED e um deles é este que eu trouxe para vocês, o outro eu confesso que eu não encontrei em casa, embora eu já tenha lido ele 2 vezes, tá? O Guia Oficial do TED para Falar em Público, e nós temos um outro de uma capa preta, que o pessoal da edição vai colocar aqui, que é Falar, Convencer e Emocionar. Bom, esses livros são ótimos para quem quer aprender a técnica TED de apresentação. Na técnica, a gente vai ver muitas vezes a recomendação de uma big idea. Então, ter uma única ideia que você vai defender na tua palestra. Uma palestra, ela é facilmente esquecida se você quer falar de vários assuntos. E ainda mais um TED que tem 20 minutos, não há tempo para falar de tanta coisa, então você tem que ser seletivo, você tem que ter a síntese. Então, se você começa falando de carreira, passa para produtividade, depois fala de liderança, depois vai para autoestima, depois de vendas e no final, ninguém sabe exatamente do que era a tua palestra. Já uma apresentação memorável, ela vai ter uma espinha dorsal, ela vai ter uma grande ideia. Essa grande ideia eu mesma já usei em uma palestra. Networking vale mais do que dinheiro. Ou você não precisa de mais slides, você precisa de uma mensagem mais clara. As pessoas não lembram de tudo que você disse, elas lembram de como você as fez se sentir. São ideias aqui de Big Idea que você pode usar como fio condutor da tua apresentação. Tudo que você disser
na tua palestra precisa servir a essa Big Idea. Suas histórias, os exemplos que você vai dar, os dados, os slides, frases de impacto, o fechamento da palestra. Então, antes de montar qualquer apresentação, se pergunte: qual é a ideia principal que eu quero que as pessoas levem embora? Se você não souber responder isso em uma frase, sua apresentação ainda está confusa. Resumindo, uma apresentação inesquecível, ela não tem 1 milhão de mensagens, ela tem uma mensagem forte que é repetida de formas diferentes. Pegou? Vamos para a nossa terceira técnica, então? Conte histórias e não apenas conceitos. A terceira técnica é uma das mais poderosas e eu já falei diversas vezes aqui no canal sobre o poder de contar histórias. Os atores contam histórias, os jornalistas contam histórias, os escritores, os palestrantes memoráveis contam histórias. E por que será que eles contam histórias? Porque são elas que geram imagem mental na cabeça das pessoas. Quando você explica um conceito, a pessoa ela entende racionalmente. Agora, quando você conta uma história, a pessoa sente. E aquilo que as pessoas sentem, elas tendem a se lembrar. No método MPC, a gente trabalha o storytelling como uma técnica essencial para gerar essa emoção, essa conexão, essa autoridade. As histórias, elas enriquecem a comunicação porque elas ajudam a audiência a visualizar, se identificar e se envolver com aquela mensagem. Mas atenção, não é contar história aleatória. A história precisa ter uma função. Ela pode servir para mostrar uma transformação, quebrar uma objeção, gerar identificação, reforçar a sua autoridade, explicar uma ideia difícil de forma simples. Uma boa história, ela tem no mínimo 3 elementos: personagem, conflito e resolução. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Contando a história de uma aluna, eu me lembro de uma mentorada que tinha muito medo de subir no palco. Ela sabia o conteúdo, dominava o método, tinha resultado, mas na hora de se apresentar, ela travava. E o problema não era a falta de conteúdo na palestra dela, não. Era a falta de estrutura emocional e técnica para sustentar a sua própria autoridade. E quando ela entendeu que o palco não era um julgamento, um lugar onde ela seria julgada, mas uma oportunidade para servir as pessoas, a sua comunicação mudou completamente. Percebe? Eu não falei só, você precisa ter confiança. Não, eu mostrei uma cena. A cena marca mais do que o conceito, entendeu? Então, se você quer que as pessoas se lembrem da tua mensagem, transforma a sua ideia numa história. Pegou? Vamos para a nossa quarta técnica e eu espero que você esteja anotando. Anota mais essa aqui, ó. Use frases memoráveis. Crie frases de impacto. Toda grande apresentação precisa de frases que pareçam ter sido sublinhadas. Eu adoro usar aquela frase única num slide só. Pá! Frases curtas, fortes. Frases chiclete, aquela que a pessoa vai pegar o celular para bater a foto, postar no Stories, comentar depois. Por exemplo, exemplos de frases aqui. Você está a 7 pessoas de qualquer outra do mundo. Vocês sabiam disso? Inclusive, abrindo um parênteses gigantesco aqui. Você está a 7 pessoas de qualquer pessoa do mundo que você quer conhecer. Isso é um estudo que mostra, comprovar como o mundo é pequeno. Você pode não conhecer uma pessoa, mas se você conhecer uma, ela conhece outra, que conhece outra, que conhece... Então, ou seja, 7 pessoas de distância de qualquer outra do mundo. Imagina que legal uma frase dessa na tua palestra. Então, essas frases, elas funcionam como âncoras mentais. Elas ajudam a audiência a lembrar do que você disse. E aqui tem um detalhe muito importante. Você não precisa encher a apresentação de frases de efeito, não. Cuidado. 1 ou 2 frases já está de bom tamanho, bem posicionadas, que já podem marcar aí o público. Então, depois que você escreve a tua apresentação, revisa o texto e se pergunte: qual frase dessa apresentação eu gostaria que as pessoas repetissem depois? Eu gosto de finalizar uma palestra com alguma frase, com alguma pergunta. Como você quer deixar esse público no final? Então, muitas vezes uma frase vai ser muito bem-vinda. E eu sei que é difícil de encontrar essas frases, você pode ter dificuldade em decidir qual frase utilizar ou até como estruturar os seus slides, e é por isso que eu quero te fazer um convite. Aqui no link da descrição você pode aplicar para um diagnóstico gratuito da tua comunicação, justamente para eu ou alguma das minhas especialistas te ajudar a selecionar a sua frase de impacto, a te ajudar a criar um final, um grande finale da tua próxima palestra, a organizar os seus slides de forma intencional e
estratégica. Se você tem dúvidas sobre qual história contar, qual é a minha big idea, eu entendi, mas na prática eu não consigo achar a minha big idea, conta comigo que eu vou te ajudar. Aplica aqui para o diagnóstico, o link está na descrição. Fazendo sentido, minha equipe vai te chamar. Vamos então para a nossa quinta técnica. Menos slides e mais presença do palestrante. Muita gente se esconde atrás do slide e esse é o problema. Coloca texto demais, transforma o slide numa muleta. Se eu tirar o slide daquele palestrante, ele fica rendido. E o tanto que eu já vi dá problema técnico, não está escrito. Mas uma apresentação memorável, ela não depende só de um slide bonito, ela vai depender da presença de palco do palestrante. Então o slide vai apoiar a sua mensagem, ele não vai chamar mais atenção que você. Então, em vez de colocar parágrafos enormes, você pode usar imagens fortes, palavras-chave, gráfico, frases curtas, uma pergunta. E lembre-se, se as pessoas estão lendo muito, elas não estão te ouvindo, elas não estão prestando atenção em você. E você é o canal principal da tua palestra. Sua voz, seu olhar, seu corpo, sua intenção, que comunica muito antes do que o conteúdo técnico. Novamente, no método MPC eu sempre falo sobre linguagem verbal, não verbal, como que isso te ajuda a comunicar a autoridade, a postura, os gestos, as expressões. Agora, o que adianta ter um slide cheio de informação e a pessoa desvia o olhar, em vez de estar olhando para você, vai ficar lendo slide, vai ficar batendo foto de slide e não é esse o ideal. Então, da próxima vez que você for montar uma apresentação, pensa assim, o slide é um cenário, é para você se apoiar, você que é o protagonista daquela apresentação, tá? Então não deixe o slide roubar o protagonismo aí da tua presença. Sexta técnica e penúltima aqui do nosso vídeo de milhões. Ensaiar não tira sua espontaneidade. Ensaiar te dá liberdade. Eu já cansei de falar sobre isso para os meus mentorados, mas não sou só eu. A gente tem os livros aqui, ó, que me ajudam a defender o ensaio. O ensaio é muito importante. Muitas pessoas não ensaiam porque acham que vão ficar engessadas, vão ficar artificiais, vão perder a espontaneidade na hora de falar. Vai parecer decorado o texto. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. O improviso bom, ele nasce de preparo. O ensaio não serve para te engessar, ele serve para te dar o domínio do conteúdo. Quando você ensaia, você não está decorando as palavras, você está internalizando a lógica da tua apresentação. Você entende onde começa, para onde vai, onde precisa pausar, onde entra a história, onde muda de tom, onde acelera, onde reduz, onde coloca emoção. E o meu método, ele justamente vai ensinar o ensaio técnico. Como o ensaio é uma prática essencial para você ter mais confiança para falar em público. Porque quanto mais você ensaia, mais a técnica vai ficando natural e mais liberdade você tem, inclusive, para improvisar, se for necessário. Aqui vai um jeito muito simples de você ensaiar. Primeiro, leia o seu roteiro em voz alta. Simples assim, sem querer performar, sem querer inventar. Só lê em voz alta, apenas. Depois, você pode gravar a sua voz. E depois você deve se escutar. Esse é um primeiro passo aí para você já começar a se familiarizar com o seu texto. Depois você pode começar e adicionar mais uma coisa, que seria ficar de pé. Então agora você vai ler o texto de pé e com uma das mãos você pode fazer gestos, ou se conseguir apoiar o teu celular, o teu computador, fica com as mãos livres e você palestra lendo aí, se apoiando nos slides. E por fim, você pode gravar um vídeo desse treino, desse ensaio e se assistir para você ter uma visão do teu corpo, dos teus gestos também. Eu sei que muitos aqui vão falar, mas eu não gosto de me assistir, detesto me ver, mas é justamente a única forma de você perceber os seus vícios de fala, excesso de velocidade, gestos repetitivos, se você está falando rápido demais. E agora a nossa sétima técnica, termine a tua palestra com uma transformação, não com é isso, muito obrigada. Muitas apresentações acabam perdendo força no final porque elas não têm um grande finale, elas não têm uma estratégia para se encerrar. Então evite essas frases prontas. Bom, era isso, obrigado, tchau. O final é o momento de fixar
a mensagem principal. É onde você entrega uma síntese, onde você reforça a grande ideia e chama as pessoas para uma nova forma de pensar ou de agir. Então, um bom fechamento tem 3 partes. Primeiro, recapitula a mensagem principal. Segundo, ela pode trazer uma frase de impacto, como eu já disse num outro momento aqui do nosso vídeo. E o terceiro, fazer um convite para uma ação. Recapitulando então nossas 7 técnicas baseadas na metodologia TED de apresentação. Primeiro, comece com uma abertura que quebre o padrão com uma ideia que incomode. Segunda técnica, defenda uma única grande ideia. Terceiro, conte histórias e não fale apenas de conceitos. Quarto, use frases memoráveis. Quinta técnica, use menos slides e mais presença. Sexta técnica, ensaie para ganhar mais liberdade dos seus slides. E sétima, termine a tua palestra com uma grande transformação. Se você aplicar essas 7 técnicas, a sua próxima palestra já vai ser de outro nível. Porque apresentar bem não é despejar conteúdo, é conduzir a atenção do público, a emoção e a consciência de quem está te ouvindo. Bom, e agora eu quero saber qual dessas 7 técnicas você mais precisa aplicar na tua próxima apresentação. Comenta aqui embaixo no vídeo, porque eu quero ler a sua resposta. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa fazer apresentações memoráveis e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou aproveitar e já direcionar para um outro vídeo que eu ainda falo mais sobre histórias. Vou te ensinar a montar a tua palestra do zero. É um curso 100% gratuito para vocês do canal, então aproveita.